Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Juju. Bom dia, professora Thay. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa também, que seu dia seja muito abençoado por esse vídeo. Que a cada palavra que escutar, a cada hino que ouvir, Deus venha lhe iluminar para que você venha aprender mais da palavra de Deus. Amém. E que bom que você tem buscado o Senhor através do estudo do ano bíblico aqui na Escola de Profetas. E saiba de uma coisa, que o Senhor tem grandiosíssimas promessas a se cumprir na sua vida. E uma delas, é através do estudo da palavra do Senhor. É o que nós vamos fazer aqui neste dia de hoje. Mas antes, nós vamos fazer uma oração para engrandecer o nome do nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia, Pai. Pai, que nesse dia de hoje o Senhor possa nos alcançar de uma forma sobrenatural, Pai, porque o Senhor é poderoso, Pai. Que o Senhor possa responder todas as nossas petições, que o Senhor possa curar todas as nossas enfermidades, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão afastados do Senhor, Pai. E o Senhor é grandiosíssimo em fazer milagres e nós pedimos um milagre em nossa vida nesse dia de hoje também, Pai. Nós colocamos o Senhor em primeiro lugar através de nossas orações, de nossos louvores e do estudo da palavra do Senhor também, Pai. Conduz o nosso dia conforme está nos planos do Senhor e que possamos alcançar os objetivos do Senhor lançado na vida de cada um de nós hoje, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E quem não quer ter Jesus pertinho de nós, não é verdade? E nós vamos louvar o Senhor com o hino 184. Quero ter Jesus comigo. Que esse seja o nosso anseio no dia de hoje. Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo o pé. Quero ter no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pensar e no prazer. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. E agora, professora, vamos ficar com um momento que nós da Escola de Profetas gostamos muito, que é o momento de gravar um verso em nossos corações. Nós falamos ele durante toda a semana e tenho certeza que ele já vai estar gravado no coração de cada um aqui. Amém. Que se encontra lá em Jó 19, do 25 ao 27. Então vamos contar? 1, 2, 3. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e não meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Amém. Louvado seja Deus. E agora nós vamos ficar com o estudo do nosso ano bíblico, né? Que o Senhor alcance o seu coração. Amém. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, querido irmão que está em casa. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida, pela palavra de Deus sendo estudada, pelas transformações que certamente o Senhor Deus está fazendo na sua casa. Essa é a nossa chance de, nas primeiras horas da manhã, nós entrarmos em contato com a mente divina, de entendermos como é que Ele trabalha e aprendermos dele, que é a única razão de nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso estudo de hoje está em Êxodo capítulo 1 ao capítulo 4. Que história fabulosa o Senhor Deus tem ali para nós. Êxodo 1 ao Êxodo 4. Quando eu penso nas coisas que nosso povo passou, nos planos de Deus se desenrolando, os detalhes acontecendo para que a palavra de Deus funcionasse, eu fico pensando, ó Senhor, bendito seja o teu nome, pelo êxodo dos filhos de Deus, pelo trabalho de Deus na terra, pelo plano da redenção sendo formado. Agora veja que interessante. Nós tínhamos acabado de ver que o povo de Israel desceu para o Egito por causa de José. E com relação à vida de José, nós só temos vitórias para contar. É um ente da nossa história, um personagem de nossa vida passada, que nos contam de forma muito clara que nosso Deus, quando toca numa vida, é para fazer aquela vida se transformar numa bênção muito grande. E o povo de Israel, que foi instalado por José em Gósen, sob orientação de Deus, ali estava, na terra de Gósen, como alguns falam, aquele povo de Deus que estava separado. E por algum tempo, o povo realmente se manteve dessa forma. Olha como é que a inspiração nos fala sobre este povo. Ó, presta atenção, permaneça com a sua Bíblia aberta em Gênesis 1 a 4, e eu vou ler um pedacinho do Patriarcas e Profetas, capítulo 22. Os israelitas já se haviam tornado muito numerosos, frutificavam e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Sob o cuidado amparador de José e o favor do rei que então governava, tinham-se eles espalhado rapidamente pelo país. Agora se impressione com essa frase, olhe só. Mas haviam se conservado como uma raça distinta, nada tendo em comum com os egípcios. Você sabia que por muitos anos o povo de Israel não se misturou com os egípcios? Este ano que passou, nós estivemos no Egito e foi a primeira vez que eu estive lá. Eu quero confessar para você e dizer para você que eu nunca vi um lugar tão pobre e miserável como o Egito. Inclusive, eu pensei em passar essas fotos para você. Observe o Egito hoje. E o que me impressiona destas cenas que você está vendo,
O povo morando em catacumbas, são chamadas as cidades cemitérios. Eles, como são pobres demais, não têm onde morar, eles moram no local dos mortos. Dá uma olhada nessa situação. A terra muito suja, imunda, um lugar muito sujo, é onde eles vivem, né? A maior parte do Egito tem essa característica que você está vendo nas fotos agora. Mas por que o Egito hoje, depois de tantos milênios, continua assim? Observe o que diz o livro Patriarcas e Profetas. Observe o que eu preciso te dizer antes que você compreenda o que a gente vai dizer em Êxodo 1, 2 e 3. Olha o que diz aqui, ó. O povo do Egito, estou lendo logo o início. O povo do Egito, a fim de suprir-se de alimento durante a fome, vendera à coroa seu gado e terras, e finalmente prenderam-se à servidão perpétua. Como? Servidão perpétua. Aí você pode dizer, não, mas era só aquela geração. Você sabia que o Egito nunca mais se levantou? O Egito nunca mais se levantou desde essa situação. E quando eu paro para pensar nisso, falo, meu Deus do céu, que situação terrível. Enquanto o povo do Egito estava entregue à miséria, o povo de Israel estava crescendo, se transformando numa bênção muito grande. O povo de Israel tinha entre eles pessoas extremamente inteligentes, capazes, eram artesãos hábeis, muito capazes. E o povo do Egito precisava dos israelitas e da capacidade que Deus colocava em sua mente. E por que o povo de Israel era abençoado dessa maneira? Não era simplesmente porque eles eram o povo do Senhor, mas porque eram abençoados por estarem servindo a Deus naquela terra estranha. E o novo faraó que se levantou não gostou disso. E ele olhou e não conheceu, não que não conhecesse José, todo mundo sabia quem era José. Mesmo que José havia sido morto, a fama de José tinha ido para todos os lados, mas eles não quiseram reconhecer a bênção que Deus dera e por ciúme e inveja, mandaram começar a trazer algumas dificuldades, né? Qual foi a primeira dificuldade que eles trouxeram sobre os israelitas? Eles amarguraram a vida do povo de Israel, fazendo-os escravos. E não adiantava, quanto mais os pisavam, mais eles cresciam. Até que aconteceu a situação das parteiras, você se lembra disso? Faraó chama as parteiras e diz, quando vocês forem atender as mulheres hebreias, matem as crianças. As parteiras com dó, né, e com temor a Deus, disseram, não vamos fazer isso não. E elas mentiram para Faraó, disseram, quando a gente chegar lá, as mulheres hebreias, que são muito fortes, já deram à luz. E então começou um momento mais difícil ainda para o povo de Israel. E o momento foi dificílimo. No meio disso, o Senhor Deus, a providência divina, faz nascer o libertador. Moisés, aquele da linhagem do povo de Deus, se levanta. E a mãe, né, era Arão e Joquebede, você se lembra disso? Aquelas duas criancinhas ali, aqueles dois seres, vem a criancinha pequenininha e quando vê a criança pequenina, amam tanto, guardam por 3 meses, mas não aguentam mais, não tem mais como manter aquela criancinha, colocam num cestinho de junco e soltam no Nilo. Anjos de Deus foram até a filha de Faraó, que era estéril. Olha que coisa interessante. Algumas coisas nós não entendemos da vida. Algumas situações nós ficamos nos lamentando sem entender que pode ser que Deus esteja nos usando para completar o plano da redenção. Então ele chama aquela mulher que tinha um desejo muito grande de ter filhos e vai fazer tomar banho aonde? Exatamente em que lugar? Tanto lugar para ela tomar banho no Nilo, porque tinha que ser exatamente aquele. E ela ouve o choro da criança e ela manda trazer, é uma das crianças dos hebreus. E no meio daquela situação, quem estava olhando entre os juncos? Miriam ficou olhando entre os juncos. E então, Miriam, a gente pensa que Miriam foi muito corajosa, né, de ir lá falar com a filha de Faraó. Diz que foi os anjos de Deus que falaram para Miriam, vai lá correndo, fala com ela, fala com a filha de Faraó. E ela foi lá, você quer que eu peça para uma das hebreias cuidar da criança? Imagine que Joquebede ganhou um salário para cuidar de seu próprio filho. E eu acho isso tremendo e poderoso demais. E Moisés foi criado até os 12 anos com sua mãe. Por que até os 12 anos? Porque aos 12 anos, uma criança está formada para a vida. E eu quero comentar com você que é pai, com você que é mãe. Nós temos tomado uma posição tão diferente do nosso povo no passado, tão distante das instruções de Deus. Uma criança hebreia, aos 12 anos de idade, ela estava pronta para servir a Deus, completamente pronta para dar
continuidade à família e à ordem celestial numa casa. Hoje em dia as nossas crianças não têm o mesmo privilégio porque os pais não pensam do mesmo jeito. Entendem que as crianças são imbecilizadas. Dão às crianças mais atenção do que elas precisam e não lhes exige absolutamente nada. As crianças vivem infelizes porque delas não é exigido aquilo que elas poderiam conceder para a humanidade. No tempo de Israel não era assim. Moisés, aos 12 anos, estava pronto e foi entregue à sua mãe adotiva. E lá no palácio, Moisés cresceu entendendo que ele era filho de Deus. Observe essa parte aqui, que eu preciso ler para você, porque me enche o coração. Na corte de Faraó, Moisés recebeu o mais elevado ensino civil e militar. O rei resolveu fazer de seu neto adotivo o seu sucessor no trono. E o jovem foi educado para a sua elevada posição. Agora te assuste. Imagine o homem mais importante da terra em sua época pegar um hebreu, que ele sabia que era um hebreu, e querer colocar no trono do Egito. Agora veja. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Eu não sei se você sabe, mas olha a grandeza intelectual de Moisés, que o distinguia dos grandes homens de seu tempo. Olha o que ele era. Como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos, legislador, não tem par. Todavia, o mundo diante de si teve a força moral para recusar as lisonjeiras perspectivas da riqueza, grandeza e fama, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo gozar o gozo do pecado. Você sabia que Moisés tinha todas essas qualificações? Porque foi educado na corte mais poderosa da época. Era para ser o dono do mundo. Mas observe o que foi que os anjos disseram a Moisés. Olha o que está aqui. Ó. Sua habilidade como chefe militar tornou-o favorito do exército do Egito. Era geralmente considerado personagem notável. Satanás foi derrotado no propósito de acabar com Moisés. Moisés estava agora no maior posto. Mas perceba por quê. Olha, o mesmo decreto que condenava as crianças hebreias à morte tinha sido encaminhado por Deus de modo a favorecer o ensino e a educação do futuro chefe de seu povo. Os anjos também instruíam Moisés quanto a havê-lo Jeová escolhido para quebrar o cativeiro de seu povo, supondo que deveriam obter sua liberdade pela força das armas. Mas ele tinha a expectativa de levar o exército hebreu contra as hostes do Egito, e tendo isto em vista, prevenia-se contra as afeições a respeito de sua mãe adotiva. Moisés pensava assim, eu não posso amar muito a minha mãe, porque um dia eu vou liderar os exércitos contra o povo do Egito. Eu mesmo vou liderar. Não sabia ele que Deus tinha outro plano para esse homem. E foi pensando nisso que Moisés matou a primeira pessoa. Moisés pensou, eu não posso deixar meu povo sofrer. E ele matou. E ele precisou fugir do Egito. E então Moisés foi para o deserto, como você já sabe, e teve que desaprender uma série de coisas. A capacidade mental de Moisés era imensa, mas ele confiava mais no seu braço do que no braço de Deus. E isso me impressiona demais. Moisés era um homem poderoso, mas precisou passar 40 anos desaprendendo o que ele havia aprendido em 40 anos no seu tempo, no tempo com sua mãe e no tempo no Egito com sua mãe adotiva. E eu tenho parado para pensar sobre isso e pensado em nossa própria vida em relação a essa nossa insegurança como povo. E foi lá, no deserto, onde Moisés foi provado que o Senhor Deus lhe apareceu numa sarça ardente. Ele era um dos grandes pastores daquele deserto e pastoreava os rebanhos de Jetro, seu sogro. E foi ali que o Senhor Deus falou com ele. E agora esse homem, depois de 40 anos, aprendendo das ovelhinhas, da mansidão das ovelhas, disse ao Senhor que não sabia falar, e que não tinha poder, que não tinha capacidade, porque havia perdido tudo isso. Na verdade, as pessoas se transformam em outras, né? Quando elas estão passando por situações muito difíceis. Mas Deus precisava que Moisés mudasse bastante, porque era o poder de Deus que tinha que passar por sua vida. E Deus haveria de tocar em pessoas através da vida de Moisés. Era essa a intenção do Senhor. E eu me lembro de uma situação em que Moisés falou, Senhor, eu não tenho poder. O que você tem na sua mão? Uma vara. Joga no chão, se transforma em cobra. Pega ela de novo, se transforma em vara.
Olha, pega a sua mão e coloca no seu seio. Ele colocou a mão por dentro da roupa. Quando voltou, estava completamente leprosa a mão. Coloca a mão de volta, mostrando, olha o meu poder, Moisés, olha o meu poder, meu filho. Você não precisa passar por essa situação. E o que me impressiona é que Moisés tinha muito medo, né? Muito medo. E disse, Senhor, eu não sei falar. Deus havia trabalhado na cabeça de Arão, seu irmão. Vai e se encontre com Moisés. Ele vai estar vindo de um lado do deserto e você vai estar indo para encontrá-lo. E então Moisés, olha que interessante. Arão foi boca para Moisés e Moisés foi para Arão como Deus. Eu sempre me impressionei muito nesse tipo de situação, né? Que o Senhor Deus disse que para Arão, Moisés foi um Deus, né? Só que aconteceu uma coisa interessante. E eu fico pensando nessa situação de Moisés com relação à sua esposa. Como era o nome da esposa de Moisés? Zípora. Ela tinha tido filhos com Moisés. E algo aconteceu muito sério que me impressiona com relação à vida dela, que eu não gostaria de forma alguma que acontecesse com nenhum casal hoje em dia. O que aconteceu? Zípora não queria deixar, por dó dos filhos, que as crianças fossem passadas pelo rito da circuncisão, por causa da dor que acontecia. E ela segurou as crianças e disse, não, Moisés, você não vai fazer isso, isso é um ato sanguinário. E no caminho em que eles estavam voltando em direção ao Egito, aconteceu uma situação muito triste, Deus quis matar Moisés. E ao tentar matar Moisés, por culpa de quem? Não era por culpa de Zípora. Moisés é que deveria ter tomado a dianteira e dito, não, quando Deus fala eu não te obedeço, eu não vou seguir suas instruções. Olha que coisa impressionante, olha o que diz aqui. Em caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se fosse imediatamente destruí-lo. Explicação alguma se dera. Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos de Deus, cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciar efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto de Deus com Israel. E de tal negligência por parte do dirigente, eu vou repetir, e de tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel, não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o povo. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, e eu pergunto para você, você acha que Deus mataria Moisés, sim ou não? Sim. Deus teria matado Moisés. Própria Zípora pegou e circuncidou o menino naquela hora e jogou o prepúcio na frente de Moisés e disse, marido sanguinário. Vocês pensam que Zípora era boazinha? A própria Bíblia fala muito pouco dela, né? Calada, quietinha, mas ela tinha atitudes muito ruins. E então o Senhor Deus se levantou daquela situação, porque o que Deus pede tem que ser feito. Olha bem, olha o que eu vou te mostrar aqui, o Senhor Deus comenta. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Como? Você ouviu isso? Enquanto estivesse ou vivesse na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigos, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Esta é a mesma realidade nossa. E olha como termina esse capítulo. No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério dos anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Que Deus tenha misericórdia de nós como povo seu. Que o Senhor nos ajude pela sua graça, pelo seu poder, a mantermos uma leal posição diante do Senhor. E ainda que haja Faraó se levantado contra nós, levantemos a cabeça e dito perante o Senhor, Senhor, trabalhe em favor do seu povo, trabalhe em meu coração e minha vida, me dê força para me manter diante de ti como teu escolhido para esse tempo. Vou orar com você, vamos orar juntos? Vamos lá?
Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, pela chance que temos de entender as histórias do passado, o que aconteceu com seu povo e tua providência para salvar seu povo de situações ruins. Pai, obrigada pela vida de Moisés que ainda vive até hoje. Louvado seja o teu nome por tê-lo ressuscitado. Bendito seja o teu nome por tê-lo fortalecido e levar um ser humano pobre e simples da terra a uma posição tão alta como essa que ele vive agora, que vive no céu. É a mesma situação que passaremos. Teremos que enfrentar situações difíceis, de provas nessa terra, de enfrentamentos com o inimigo, de seres dessa terra, pessoas dessa terra, governos dessa terra que se voltarão contra nós. Mas tu ainda és o mesmo Deus que livrou Moisés, que levantou seu povo do Egito para a terra de Canaã. Em tuas mãos eu entrego, Pai de amor, estas pessoas que estão ouvindo e a mim mesma, te pedindo em nome de Jesus que nos dê visão clara do que devemos fazer, de como devemos agir e que nenhum pecado escondido ou negligenciado, Senhor, possa de alguma forma nos tirar a chance de terminar os nossos dias como vencedores. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.